Fala aí, gente, tudo bem? Tô de volta, fiquei um tempinho sumido, trabalhando um pouco, resolvendo algumas pendências na vida, né? E estou de volta para dar continuidade ao estudo das 7 cartas, né? E saudade um pouco de estar gravando também alguns vídeos e falando um pouco da palavra de Deus. E peço que o Espírito Santo, por misericórdia e graça, me ajude, nos ajude, né, e compreender um pouco mais as escrituras dele. Não é mérito nosso, eu reconheço o meu nível de dependência, né? E eu sei que se eu demorar, se eu não me policiar, o vídeo vai embora, né? Então vamos logo à escritura. Hoje é a quarta carta à igreja do Apocalipse, né, chamada Tiatira. Eu gostaria que você me acompanhasse. Está lá em Apocalipse, a partir do capítulo 2, Apocalipse 2, a partir do versículo 18, melhor dizendo. Diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente. Aleluia. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que suas últimas obras são maiores que as primeiras. Mas tenho contra ti o que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ensine e engane meus servos, para que se prostituem como um dos sacrifícios da idolatria. Lhe dei tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou o que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Eu também vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quanto não têm esta doutrina e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas que tendes, retenho até que venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com a vara de ferro as regerás, e serão quebradas como vaso do olheiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho fantástico aqui a forma como Jesus mostra a sua credencial. E embora ele tenha todo o direito de o fazer, aquilo ali foi feito com uma demonstração de soberania. Rafael, não está muito inteligível, não estou entendendo o que você está querendo dizer. Jesus vem mostrando a sua grandeza, a sua majestade e o domínio sobre todas as coisas. Grava essa palavra, domínio sobre todas as coisas. A igreja de Tiatira foi uma igreja muito atuante e estava numa crescente, e como diz aqui, as suas obras de hoje, posteriores, são maiores do que as primeiras, ou seja, ela estava numa crescente. E ela abriu a guarda para uma grande legalidade, ou uma grande, para um movimento muito perigoso na igreja, que destrói muitos ministérios e vidas, que é a imoralidade e a idolatria. Por quê? Esses dois estratégia de Satanás, essas duas estratégias de Satanás, ela atinge diretamente a nossa natureza.
Então, o Senhor, quando Ele mostra ali, quando Ele se apresenta, Ele mostra a sua magnitude. Primeiro, a primeira coisa para mostrar, eu sou maior, infinitamente maior do que qualquer Deus que você porventura venha adorar. E a outra, Ele está mostrando como Criador e como Senhor, Ele tem todo o poder para quebrar e amortizar a força da carne. Então, por isso Ele vem trazendo essas credenciais. Não é qualquer um que está escrevendo a vocês, que está dando o recado. Sou eu, o Senhor da terra, o Senhor de vocês, o Criador de vocês. Eu tenho a solução para todos os teus problemas, se vocês confiarem, diz o Senhor. Então, esse recado dado a Tiatira, porque foi se construindo uma grande fortaleza, ao ponto que o Senhor ele remete ao personagem de Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel foi uma rainha, né? Muito promíscua, muito imoral, que levou Israel no seu período, né? Juntamente, ela estava casada com seu marido banana, chamado Acabe, que não mandava em nada, quem mandava era ela. E ela levou Israel a se perder em idolatria, em prostituição e tudo mais. E aí a gente já conhece a palavra, Deus levanta Elias e traz uma grande reforma ali. Mas por que o Senhor vem com toda a força na sua mensagem? Porque naquele momento demandava isso. Quando a gente fala de imoralidade, quando a gente fala de inclinação à idolatria, são pecados muitos profundos, que tem que ter um tratamento também com todo rigor, toda força. Porque há um envolvimento muito grande da nossa inclinação carnal. Por isso o Senhor teve essa preocupação. Olha, a mensagem que o Senhor diz, vocês estão muito bem crescendo no amor, na fé, no serviço, mas vocês estão dando margem para esse trono de Satanás que está se criando dentro da minha igreja. E aí vem dizendo, né? Conheça as tuas obras, a tua caridade, vem listando. E o Senhor ele tem essa preocupação porque essa corrente e por muito da influência grega, esse dualismo grego, e aí ele fala também aqui mais à frente, eu vou só dar um salto aqui, mas eu vou voltar, quando o Senhor ele fala aqui, deixa eu achar, eu estou com a outra Bíblia de estudo, as letras são menores, né? A idade está chegando. Diz assim, lá no versículo 24, já no finalzinho, as profundezas de Satanás. Ou seja, estava se criando um trono de Satanás, uma fortaleza naquela igreja, de tal modo que já estava corrompendo. O seu raio, vamos colocar assim, seu raio de contaminação estava aumentando periodicamente, ou dia a dia, ou conforme foi passar o tempo. Então, o Senhor ele vê essa necrose, vou usar esse termo da área da saúde, né? Essa necrose, os profissionais de saúde sabem infinitamente mais do que eu, que quando a necrose ela começa a aumentar, tem que amputar. O mínimo é cortar a carne em torno, chegar até onde está a carne viva. Isso dói pra caramba, mas é necessário. E em alguns casos que está mais avançado, até cortar membros. E se eu estiver falando besteira, pode me corrigir aí nos comentários, fica à vontade. Mas é o que eu entendo aqui. Então o Senhor está vendo que essa necrose está aumentando na sua igreja. O Senhor vê uma igreja promissora, uma igreja atuante, uma igreja influente, mas que estava nascendo uma necrose ali que estava aumentando. Por isso a necessidade da consagração, para mim e para você. Quando eu estou falando aqui para você, olha aqui, um dedo somente apontado, né, como o pessoal costuma falar. Mas tem 3 apontado para mim.
Ou seja, quando eu estou falando aqui, quando eu estou não prescrevendo, mas sugerindo, orientando, tem 3 dedos aqui, ó, apontado para mim. E aí, Rafael, será que você está fazendo também? Então, por isso, quando eu falo para mim e para você, não é falsa modéstia, porque é verdade. O Espírito Santo aqui, antes de chegar para você, está cortando aqui em mim. E o Espírito Santo, ele incomoda, ó, você está errando nisso, você tá vacilando naquilo. E quando a gente algumas vezes recomenda uma coisa, mas não está fazendo, você está sendo fariseu. Então, assim, é importante esse cuidado, essa vigilância constante quanto a esses pecados que vão entrando e vão criando raízes, né, profundezas, vão usar o termo aqui, usado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e daqui a pouco se estabelece um trono. Então, o cuidado de estar vigilante, o cuidado de olhar, prestar atenção nas nossas inclinações. Porque nossa carne grita o tempo todo para fazer besteira, para a gente cometer erros, para a gente desagradar a Deus. Então, essa vigilância é constante. Por isso o Senhor reforça, e ainda enfatiza aqui, olha como é que Deus é longânimo. Apesar de a mulher ou o espírito, né? Porque aqui traz muito mais o espírito. De que forma, Rafael? Essa ideologia, essa mentalidade, essa inclinação, essa motivação estava crescendo em alguns membros da igreja. O que estava acontecendo para que desse essa abertura para a imoralidade e a idolatria entrar dentro da igreja? Era o dualismo grego. O que é isso, Rafael? O que você está querendo dizer? Havia uma crença naquela época, não só na igreja de Tiatira, mas era um pano de fundo naquela ocasião, que o quê? Que a carne, a matéria era mal, mas o espírito era bom. Então, eles usavam esse dualismo para dizer, cara, faz o que você quiser, porque você não vai contaminar o espírito. Havia essa, digamos, essa dicotomia, né? Esse dualismo. O que você está fazendo vai estar restrito somente à tua carne, ao teu espírito. Então, não tem problema você comer comidas, qual é o nome? Sacrificada a ídolos, era o que acontecia, e aí é bom você entender. Eu vou começar pela idolatria aqui. Não tinha geladeira, não tinha o recurso que a gente tem, freezer e tantas outras coisas que conservam os alimentos, e alguns aditivos hoje que a gente conhece na indústria alimentícia que coloca para prolongar a vida útil do alimento. Naquela época, quando você conseguia prolongar um pouco a conservação do alimento, era usado sal. Mas só que a gente está falando de animais de grande porte que eram sacrificados, e nada se era perdido. Então eles sacrificavam esses animais, e muitas das vezes, no meio desses rituais, dessas festividades, eram vendidos, eram doados aos povos, ao povo presente, né? E partes também de carcaças dos animais também eram vendidas a açougues, né? Para não se perder e também rentabilizar. Então, muitos servos de Deus naquela época da igreja de Tiatira não estavam se incomodando com essa prática. Sabiam que a carne era originária de sacrifício e estava comendo. E estava gerando escândalo e contaminando o seu próprio espírito. Mas só que era vendido que não, você está comendo, você está se relacionando, se prostituindo, mas isso está restrito à sua carne. A gente sabe que não. Que o pecado, ele contamina a nossa vida. E não somente o nosso corpo, mas principalmente nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus. Nos faz separação com Deus. Por isso é necessário a gente, a todo momento, conservar essa vigilância. Talvez você aí está me olhando e fala, pô, Rafael, dei mole. Pô, não vigiei, cedi aos desejos da carne, vacilei.
Mas para você, meu amigo, para você, minha amiga, se você quiser, se você se arrepender, há cura, há perdão para a sua vida. O Senhor diz na sua palavra, eu só não vou lembrar agora o texto, mas, a referência, mas diz assim, vinde, ou seja, um convite, venha, vinde, argui-me, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como um carmesim, eu as tornarei brancas como a neve. Ah, então é só ir até Jesus. Mas esse vinde está intimamente implicado com um sentimento de arrependimento. Por isso o Senhor te convida. Você errou. O Deus que nesse momento eu estou falando, Ele é um Deus misericordioso. Ele te ama. Ele não ama o pecado que você comete, mas Ele te ama. E Ele quer te dar uma segunda, uma terceira chance. Mas é necessário que você se arrependa. Deus também não se deixe escarnecer. Não brinque com o pecado, porque o pecado vai te matar. Tem um texto que diz assim, o teu pecado te alcançará. Então, isso deve nos assustar, se a gente está brincando com o pecado. E isso serve para mim também. Eu tenho o tempo todo que estar vigilante, porque essa carne aqui, isso aqui, eu estou segurando, isso aqui, a todo momento grita para a gente cometer besteira, para a gente fazer besteira. Mas há oportunidade para a sua vida agora. Vou interromper rápido, vamos orar, curva a sua cabeça. Senhor, eu estou diante do Senhor e, conforme foi dito aqui, Senhor, eu quero me arrepender das minhas práticas, das minhas inclinações que eu tenho dado vazão, dos meus nadas, aspas, nada a ver, que na verdade só está me afastando do Senhor. Eu entendi a tua palavra, Senhor. Dá-me o teu perdão e limpa-me, Senhor, do meu pecado. Me dê a tua mente, Senhor, e me ajuda a viver em santidade. Segura nas minhas mãos, Senhor. Não deixa eu voltar às práticas do velho homem. Me ajuda a ser uma nova criatura, porque certamente isso alegrará o teu coração. É essa oração que eu te faço em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade aqui, meu irmão, eu recebo essa palavra, tá? Na tábua do teu coração. Aqueles que estão brincando com o pecado, e aí eu falei sobre a idolatria, e aí havia também, nessa mesma esteira, havia também a prática de prostituição. Era muito característico daquela época, quando havia festas, rituais a deuses pagãos, né? Sacerdotisas começavam a ter relações sexuais ali com homens ali, como, aspas, instrumento de culto. E, infelizmente, muitos irmãos ali, irmãos de tanto homens e mulheres, né? A nossa língua portuguesa, quando coloca no plural, sempre no masculino, né? Tem que colocar isso hoje, né? Que agora, enfim, vamos lá, não vamos perder tempo com isso não. Mas estavam se perdendo nisso, né? Estavam se deixando levar por esses rituais, com a mentalidade que não estava fazendo mal ao seu espírito e, consequentemente, à sua intimidade com Deus, e estava trazendo um grande dano, grandes prejuízos para a igreja do Senhor. Por quê? Porque quando você está em pecado no meio do arraial, você traz derrotas. Quer ver um exemplo clássico? Certamente vem à mente de alguns irmãos aí que estão escutando esse vídeo, está vendo, né, assistindo. Acã, o pecado de Acã. Israel perdeu uma batalha para a cidade de Ai, que era uma cidade pequenininha, e tinha poucos homens lá. Por quê? Porque houve desobediência e o pecado foi levado para o meio do povo. E aí nada está oculto diante do Senhor. É outra coisa que o Senhor coloca como credencial dele. Ele conheço todas as coisas. Quando ele fala, conheça as tuas obras, é que ele está dizendo, a minha onisciência. Eu sou onisciente, melhor dizendo. Eu prescruto os corações.
eu analiso, não adianta você estar falando uma coisa, mas se o teu coração está dizendo outra. Então isso deve produzir temor no nosso coração, a fim de que a gente não venha ser tropeçar nas nossas próprias palavras. E dando continuidade aqui, já deu 20 minutos já, e eu já vou finalizar essa palavra. O Senhor, ele dá uma palavra de arrependimento e diz para aqueles que estavam seguindo fielmente a palavra dele que permanecesse. Porque aqueles que permanecem fiel, há grandes recompensas no reino de Deus. E a vitória consiste na persistência. Tem um pastor conhecido meu, amigo meu, e que ele diz, né, não é a forma como você começa, mas como você termina. Então está muito linkado à persistência, a prosseguir, né? É o que Caleb diz, né, que ele estava já com a idade avançada, mas ele permanecia seguindo o Senhor. E é essa permanência, há bênçãos na permanência. Então receba essa palavra. O Senhor fala aqui, né, que fala que ele vai dar um lugar de destaque, e aqui o lugar de destaque é ajudar a reger as nações juntamente com ele. E ele fala aqui ainda que dá a estrela da manhã. A estrela da manhã fala de esplendor, uma das informações, fala de notoriedade, fala de realeza. Então está muito linkado ao que eu disse anteriormente, né? E ele diz assim, ó, esteja com o ouvido sensível à minha voz. Ele diz, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Receba essa palavra, meu irmão. Que Deus te abençoe, persevere. Os tempos são maus, a gente está vivendo uma sociedade tão promíscua e está querendo vender para a gente dia a dia, que não tem nada a ver. Toma cuidado com isso, com essa palavra. Essa palavra é maligna e tem levado muita gente para o buraco. E outra, cuidado com quem você se associa. Tem uma palavra aqui que é muito interessante, que quando você se relaciona com os ímpios, com aqueles que não escarnecem de Deus, que não quer nada com Deus, você olha o princípio, como isso é importante. Com aqueles que estão lá de fora, você toma todo o cuidado. Mas muitos de nós, quando está com os de dentro, baixa a guarda. Olha o que Paulo diz, só para finalizar aqui. Está lá na epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola, né? Capítulo 5, a partir do versículo 11, e aí eu vou finalizar aqui. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele dizendo, se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, ainda não comais. Ou seja, aqui a ideia de comer é estabelecer rotina, estabelecer convivência. Por quê? Aí puxa outra palavra, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Continue tomando cuidado no relacionamento. Não estou falando para você se afastar das pessoas, não. Você está nesse mundo para se relacionar e influenciar. Jesus faz isso o tempo todo no seu ministério terreno. Mas sempre, nunca se abrindo mão do cuidado. E aí Paulo ainda traz uma sequência, que aqueles que se dizem ser irmãos, mas vivem uma vida ímpia, uma vida promíscua, uma vida que ele vem relacionando aqui, tome mais cuidado ainda, porque a tendência, os de dentro a gente meio que baixa a guarda, né? E é esses que mais nos influenciam. Então, guarda essa palavra no teu coração, que Deus te abençoe e que o Senhor seja contigo. Amém? Deus te abençoe.